Nós vamos escrever um modelo de revisão criminal. Essa peça já foi tema do 10º exame de ordem, ela pode voltar a ser cobrada em qualquer momento. Primeiramente, nós precisamos nos situar em que momento que entra a revisão criminal. É a partir de uma decisão com trânsito em julgado. Então tem lá o processo, acusação, defesa, todos discutem, recurso para o tribunal, recurso STF, STJ, está tudo sendo discutido. E chega um momento que não é mais viável recorrer. E aquela decisão ela tem o trânsito em julgado, ou seja, ela se fecha, ela se torna imutável. Essa imutabilidade é um instrumento da segurança jurídica. Significa que o Estado não poderá processar novamente aquela pessoa pelo mesmo fato, ou pegar aquele processo e aumentar a pena, ou também absolver. Vai ficar do jeito que está. Essa é a regra. A exceção a isso é revisão criminal. Ou seja, aquela decisão só poderá ser mudada se tiver uma revisão criminal. Então, nosso objetivo na revisão criminal é tentar quebrar aquela decisão que está sólida, que está fechada, que é uma pedra. Porém, a nossa lei, visando defender a segurança jurídica, não admite que aquela decisão seja mudada por qualquer coisa. O Código de Processo Penal coloca hipóteses específicas de revisão criminal. Então, aquela decisão que está fechada, que está transitada em julgado, ela só poderá ser desconstituída pelas hipóteses que estão previstas no artigo 621 do Código do Processo Penal. Quando se tem uma decisão contrária ao texto de lei ou alguma evidência no processo, aquela autoridade julgadora decidiu de forma diversa da lei ou ainda ela não considerou alguma prova do processo que tornasse aquilo uma situação diferente para a pena do réu, ou quando aquela decisão que transitou em julgado ela levou em consideração para condenar prova falsa, ou ainda quando se descobrirem novas provas da inocência do acusado, ou provas que diminuam a pena dele. Importante lembrar que a revisão criminal ela não é um recurso, embora ela esteja presente no Código de Processo Penal na parte dos recursos, ela não é um recurso, ela é uma ação autônoma de impugnação. Outro detalhe importante, somente se admite a revisão criminal em favor do réu. Então, nós só podemos entrar com a revisão criminal quando tiver uma decisão transitada em julgado que condena o réu ou tem absolvição imprópria. Essa absolvição imprópria ela é imposta nos casos de medida de segurança. Essa inimputabilidade aqui é aquela que o sujeito, por alguma enfermidade mental, não entende o caráter ilícito dos fatos ou ele não consegue se adequar de acordo com aquele entendimento. Então, não tem como o Ministério Público entrar com uma revisão criminal para condenar o réu para aumentar a pena. Isso é impossível, isso é ilegal. É somente a defesa para absolver, para alterar a pena ou para desclassificar. Por outro lado, também não existe o indúbio pro réu. Não tem mais como o advogado levantar aquela dúvida falando que o réu praticou ou não praticou, na dúvida absolve. Ele precisa entregar uma certeza para o juiz. Ele precisa ter certeza para ele modificar aquela decisão que já transitou em julgado. Detalhe importantíssimo. Não tem prazo para entrar com a revisão criminal. Ela pode ser requerida a qualquer tempo, antes ou depois da pena. Pode ser durante a pena, está lá o acusado cumprido, está recluso, e o advogado entra com uma revisão criminal visando absolver ele. Ou ele já cumpriu aquela pena faz 20 anos, e por uma questão moral ou alguma questão pessoal dele, ele quer provar que ele é inocente, então ele entra com a revisão criminal. E por fim, nós temos a competência que vai julgar o nosso requerimento de revisão criminal. Se aquela decisão com trânsito julgado for proferida por um juiz de primeiro grau, a competência vai ser do Tribunal de Justiça. Se for federal, vai ser do TRF. Se for uma turma recursal, a competência é da própria turma recursal. Se for TJ ou TRF, a competência vai ser o próprio TJ ou o TRF. Se for STJ, que proferiu aquela decisão com trânsito julgado, vai ser o próprio STJ que vai julgar a revisão criminal. E o STF é a mesma coisa. Então agora vamos começar a nossa peça de revisão criminal. Mas antes de tudo eu peço que você se inscreva nesse canal. É importantíssimo para o crescimento dele e para você não custa nada. Então eu te peço essa força aí, se inscreva, curta o vídeo para gerar engajamento e vamos lá para a nossa peça. Então nós vamos começar pelo endereçamento. Quem vai receber nossa peça vai ser o presidente daquele tribunal. Qual tribunal que é? Nós vamos pela nossa tabela. Se o tribunal que proferiu aquela decisão for o TJ, é o próprio TJ.
Se for o STJ, é o presidente do STJ que a gente vai endereçar a peça. Se quem proferiu aquela decisão com trânsito em julgado for um TJ, por exemplo, nós vamos endereçar a nossa peça para o presidente do TJ. Se quem proferiu aquela decisão que transitou em julgado tiver sido o STJ, nós vamos endereçar nossa peça para o presidente do STJ. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de ou do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal da tal região. Aqui, pessoal, nós vamos fazer a qualificação completa do nosso cliente. Para quem tiver dúvida aonde que está essa qualificação completa, está no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, fulano de tal, nacionalidade e profissão, estado civil, RG, CPF, o endereço, vem por meio de seu advogado, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, propor. Duas coisas importantes. O verbo propor, que tem que ser esse verbo aqui, que dependendo da nossa ação, do nosso recurso, vai ter um verbo diferente. E vamos ter que lembrar também do artigo 621, que a depender do nosso caso, nós vamos colocar um inciso diferente. O artigo 621 tem 3 incisos. Aqui estão eles, então. Você vai colocar o inciso que se encaixa no seu caso concreto. Propor revisão criminal pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. E como que é a estrutura da nossa peça? Para quem acompanha o canal sabe que nós temos um macete para estruturar. É o mnemônico do FDP. Tá aqui o FDP, agora ele vai se desdobrar. Fato, direito, pedido. Essa é a nossa estrutura. FDP, fatos, direito e pedido. Na parte dos fatos nós vamos descrever o que aconteceu. Como se chegou até aquela decisão, as provas que foram produzidas no processo e tudo mais. Ou a eventual prova nova que vai mudar aquela decisão condenatória. Se você estiver se preparando para o exame da OAB, não se preocupe muito com isso aqui, porque os fatos não contam pontuação para a prova. Então só se limite a resumir o enunciado e fique por aí. Não gaste muita linha com os fatos. Tópico 2 é o tópico do direito. Nós vamos encaixar os fatos aos fundamentos jurídicos que vão levar o juiz a revisar, a alterar aquela decisão que já transitou em julgado. Nós vamos encaixar os fatos em algum dos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Lembrando que é só essas hipóteses do artigo 621, é um rol taxativo. E por fim nós chegamos ao final da nossa peça, que é o tópico dos pedidos. Ante o exposto requer ser julgada a procedente a apresentação de revisão criminal na forma do artigo 626 do Código de Processo Penal, com o fim de alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou ainda anular o processo. Essas são as hipóteses previstas no artigo 626. Ademais, requer seja reconhecido o seu direito à indenização a ser liquidada em momento posterior, na forma do artigo 630, parágrafo 1º. Nada mais justo do que uma pessoa condenada injustamente ser ressarcida, receber uma indenização pelos anos que ela passou dentro de uma penitenciária. É óbvio que nada paga a liberdade de uma pessoa, mas talvez diminua um pouco da dor que ela sofreu com aquela condenação. A lei coloca 2 casos em que o juiz vai julgar procedente a revisão criminal, mas ele não vai reconhecer o direito à indenização. Então a indenização ela não será devida se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como confissão ou ocultação da prova em seu poder. Então nós temos o princípio que ninguém poderá se beneficiar da própria torpeza. Muitas vezes a pessoa ela oculta uma prova que é fundamental para a sua absolvição e depois, em momento posterior, ela aparece com essa prova, pede revisão criminal e ela é indenizada. Isso não é possível. E ainda se a acusação houver sido meramente privada. Então essas são as 2 hipóteses em que a indenização não será devida. E por fim, se o nosso cliente ele estiver preso, nós vamos requerer a expedição de alvará de soltura. Então, finalizando a peça, termos em que pede referimento, local e data, advogado, OAB e unidade federativa. Então, pessoal, essa é a peça de revisão criminal. Peço que se inscreva no meu canal e acompanhe que sempre vai ter vídeo novo com bastante conteúdo relevante. Muito obrigado e até a próxima.